dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências. Irmãos, nesse blog diários, vamos falar de postura política. Eu já vinha começado a falar sobre postura política no blog anterior, né? Falei um pouco sobre postura política, porém, vamos falar mais sobre postura política, ok? O que nós temos a dizer com postura política? Irmãos, tudo que está no lugar onde estão todos os corpos, ele representa uma posição política. Ele vai, às vezes vocês acham, muitas das vezes você interessa por uma pessoa, né? E vai relacionar a ela, vai casar com ela. Você acha, muitas das vezes, a gente pensamos que é coisas nossas, mas não é. A maioria das pessoas, elas formam família cristã. Os corpos delas estão com postura social cristão, pelo ato consciente do poder de Deus, por Cristo, para fazer a humanidade unida, representando um só corpo, uma só glória para Deus, ok? Então, nesse meio termos, você tem que entender, às vezes você vai a uma comunidade religiosa, você conhece uma pessoa, não é por acaso, ela está lá, naquele exato momento em onde você está, porque Deus quis assim, Ele quis assim. Às vezes você casa com uma pessoa, você casa com, constrói uma família. Tudo isso é uma postura política. Elas vêm representando pessoa dentro da sociedade. É certo? Então, nesse meio termos, vai haver muita crise, porque às vezes você vai relacionar pessoa e não vai entender ela. E ela também não vai te entender. Por quê? Não é a sua vontade que está prevalecendo, é a vontade de Deus. E ela vai vir contra você e você, às vezes, né? Eu prefiro não ir contra e tentar fazer as coisas pacificamente, ter um pouco controle sobre essa situação, embora ela não vai depender só de um, vai depender de outro. As posturas políticas são construídas por corpos, e isso você tem que saber, né? Elas são construídas apenas por corpos, né? E claro que prosseguido de espírito, né? Mas eles exatamente são corpos, né? O que eu quero dizer com isso? O corpo representa a vida, representa a presença da pessoa, né? O espírito, ele muitas das vezes, ele é espírito, ele pode representar comportamento, ele pode representar a consciência do corpo, o espírito pode representar a imagem do corpo quando ele está saindo. O espírito, ele pode tudo, né? Que ele é semelhante a Deus, ele é igual a Deus. O espírito pode tudo, porém o corpo, ele vai ficar parado, esperando esse espírito decidir o que ele vai ser dentro da sociedade. E esse aqui, ele pode tudo, porque ele é semelhante a Deus, como eu tenho dito. Nesse meio termos, né, com uma situação entrando em crise, né, dentro de uma situação, vamos entender, né, várias situações, né, Marta e Maria do lado de Emanuel,
ela sempre vai explicar, né, essa situação de postura. Não é por acaso que eles vêm se encontrar em determinada situação, porque essa postura política, ela representa todo o Cristo globalizado, né? Sendo ela 70 vezes 7 ou não. Ou então, um simples espírito comum do meio da sociedade, ok? Nesse meio termos, é bom, né, que muitas das vezes ela, 70 vezes 7 ela explica muita coisa, né, quando se trata de política, mas da vida da gente ela não explica. Por quê, irmão? A nossa vida é única, ok? Muitas das vezes, voltando um pouco atrás, você vai entender que quando Jesus mata Emanuel e governa no lugar dele, Deus amaldiçoa Jesus. E falou assim, olha, maldito é mais do que todas. Por que que Deus falou que ele era mais? Porque ele era o abismo. Ele já não representava uma corrupção, mas sim toda essa corrupção, né? Naquele tempo, ele tirou a vida de Emanuel e se fez uma postura política. Criou a 70 vezes 7, né? Criou 70 vezes 7. E muitas das vezes a 70 vezes 7, ela veio, né, no mundo todo, representando um monte de coisas na vida, confusão. Todos os conflitos sociais era representado por um espírito comum ou pelas 70 vezes 7. E nesse meio termos, a gente temos que compreender que a nossa vontade não está prevalecendo. Nosso corpo, a nossa emoção está em crise. Aquele que tem sabedoria transforma essa dificuldade, essa situação em mais sabedoria ainda, né? E esperando por Cristo, tendo fé, né? E entendendo esse propósito divino para a humanidade, porque não se trata de uma pessoa, e sim de todos. É muito, às vezes, delicado você estar no meio de uma situação encoberto e muitas das vezes a situação estão ao seu redor e sem compreender. A situação ela vai se agravando com determinada situação. É como se o mundo estivesse contra Deus, né? Por contra as vontades de Deus. Então, a situação ela deve se prevalecer dentro das condições e tentando mediar e sempre transformar essa situação. O que eu estou dizendo, isso acontece em todos, né? Em toda a cidadania hoje, em todas as comunidades. Às vezes você pensa que você está só, né? Porque as pessoas não compreendem nada, nem uma coisa nem outra. Outras pessoas estão vivendo a sua vida, outras pessoas querem aparecer bem para a sociedade, né? E ela quer te responsabilizar na expressão visual, quer que você apareça bem, mas a vontade de Deus, ela sempre vai fluir. De qualquer forma, ela vai prevalecer dentro de nós, porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Essas posturas políticas, ela sempre vai explicar o ato consciente do corpo. Entende isso? E ela vai explicando todos os dias, pacificamente, compreendendo tudo. E assim nós vamos seguindo em frente com essa situação da forma que Deus quiser, ok? Tudo é a vontade de Deus. Todas as coisas são Deus que está fazendo por nós e que vai fazer por nós, né? Quando as pessoas compreender, conhecer o processo, eu tenho certeza que todos nós vamos ter a nossa liberdade de volta, né?
e vamos muitas das vezes relacionar com os nossos irmãos verdadeiramente, sem propagar a falsidade e representando essas maravilhas que Deus fez com propósito para a gente. Todos são propósito, todos são maravilhas. A questão de Satanás e Lúcifer, ela explica o comportamento, tá? Satanás e Lúcifer, ela explica o comportamento. Ela explica os nossos comportamentos, mas ela não explica o que a gente é. Ela não explica o que a gente é, entendeu? Aqui é o ato consciente do corpo e Lúcifer, ele vai produzir a palavra, ele vai expulsar para fora aquilo que não presta ao corpo. Satanás vai expulsar, né, aqui o conhecimento, né? Uma vai ficar para a vida e outra vai ficar para a morte, tá, irmão? Ato consciente e inconsciente, ele vai expulsando. Aqui Deus vai expulsando. Quando ela voltar, ela vai voltar na isca da soberba, como eu tenho dito, né? Ela vai voltar na isca da soberba com 70 vezes 7, ok? Com 70 vezes 7. Essa situação é dessa forma que explica, ok? Então, tudo aqui é o conhecimento. Olha, veja que esse aqui não tem vida, nem esse tem vida. Porém, nesse meio termos, a gente tem a nossa liberdade de dar para ele a nossa vida, que nós temos a vida. Então, vamos sustentar a falsidade do outro, por exemplo. Quando você sustenta a falsidade do outro, você dá crédito daquela pessoa, aquele espírito ruim, por exemplo, digamos assim. Então, você vai dar sua vida para ele, ok? E é dessa forma que funciona. E nesse meio termos, você pode escolher não dar. Você sempre não relacionar a mentira e sempre a verdade. Fica bonito, não é, irmão? Palavra da vida, né? Porém, quando ela tem que se explicar alguma coisa, não há nada que explica o mundo globalizado, senão a 70 vezes 7, ok? O anticristo criado, né, do sacrifício do corpo vivo. Ele cria essa situação através do sacrifício. Em alguma situação, se você calcular os espíritos, 4 espíritos que fica de pé, sempre palavra, vida, corpo e glória. E depois mais 3 espíritos, espírito, corpo e Cristo. Se você calcular do espírito, corpo, fazer essa mediação, esse cara aqui vai dar no 7º, ele vai ficar representando o 7º, mas ele é falso, tá? No conjunto com ele tem a consciência, tem a vida. Então, depois do 6º milênio, você tem que ter sabedoria, porque o seu corpo caiu na divisão de bem. Você tem que relacionar a sua consciência primeiramente, né? E se vai fazer o bem, se vai falar sobre o bem e o mal, se vai falar das coisas sucedidas, você tem que ter consciência e sabedoria para dizer coisa e para não né, se envolver em conflitos sociais que vier a comprometer a sua consciência no corpo. A consciência, ela sempre é formada pela vida do corpo, não esquece disso, né? Ela pode até vir aqui representar o Cristo, e representar uma morte direta. Ela pode até vir aqui representar o Cristo, mas se você, por acaso, tem que ter sensibilidade, você tem que entender essa situação, né? Assim, eu vou representar a sociedade, eu não posso fazer as minhas vontade social. Então você tem que passar aqui, conhecer esse espaço. Então você pode confessar a Cristo
E dependendo da situação, se ela vier daqui para cima, se ela vier fazer isso daqui para cima, ela é falso, mas porém se ela vir fazer isso aqui, ela vai ser verdadeira. Por quê, irmão? Porque você está recebendo uma informação direto da fonte, entende? Você está recebendo informação direto da fonte. Se ela subir diretamente, ela se torna falsa, mas se ela descer diretamente, ela pode entrar aqui e formar vida. Ela pode ficar dando informação aqui na 70 vezes 7, explicando tudo. E é isso que está acontecendo, exatamente isso. Nesse exato momento, ela está recebendo informação direto e formando 70 vezes 7. Esse cara aqui, nessa situação, ele está morto. Vocês entenderam isso? Porque não tem vida própria, não tem como você relacionar a sua sociedade. E você pode, vivendo com muita sabedoria, você pode vir aqui, muitas das vezes, relacionar alguma coisa, mas o comprometimento sempre é 100%, 70 vezes 7, ok? E é dessa forma que funciona, irmão. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossa consciência entre a vida e a morte.